Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigado aí por estar aqui com a gente. Hoje no programa a gente vai estar com uma pessoa maravilhosa aqui na TV Interior, no Semeanos Conexões. Mas antes, a gente vai chamar aí a vinheta e já já a gente volta. E foi rapidinho aí, gente. Vamos começar com a nossa convidada. Gente, eu li todo o portfólio dela, o script dela. Não é pequenininho não, viu? Tem muita coisa gostosa pra gente escutar, aprender e vai ser muito joia e marcante. Hoje a nossa convidada é mais do que uma profissional de sucesso. É uma mulher que enfrentou a dor, reinventou sua história, inspirou milhares de outras mulheres a fazerem o mesmo. É uma psicóloga, personal organizer, mentora, ela também é palestrante e, acima de tudo, uma alma que se reconstruiu com coragem. Olha só que lindo, gente! Recebam com carinho a Tati Godoy. Tati, seja muito bem-vinda aqui ao Semeando Conexões. Obrigada. Obrigada A gente que agradece, Tati, com todo carinho. A Tati não está aqui no estúdio com a gente, mas ela está um pouquinho longe, mas não deixou de fazer esse bate-papo aqui, que vai marcar, hein, gente? Presta muita atenção, porque ela é de inspiração. E, Tati, já vou começar aqui com uma perguntinha para você sobre a dor que virou semente. A gente, o nosso programa aqui, né, é Semeando Conexões, e você tem uma sementinha aí que eu creio que tem que compartilhar. Tati, você se formou em arquitetura, teve que interromper, né, que você contou, a carreira por conta de uma depressão. Eu acho importante você falar, porque isso está, assim, muito em evidência e, às vezes, muitas pessoas não conseguem superar muitas coisas. E eu gostaria que você desse esse exemplo, né? Quando você percebeu que estava limpando não só as casas, mas também a sua alma. Conta pra gente, Tati. Foi um processo bastante incrível, assim, porque foi um chamado, na verdade, né? Quando eu me formei, eu era bem novinha, eu me formei bem novinha na faculdade de arquitetura, já tinha meus 2 filhinhos, e aquilo não me preenchia, sabe? Eu tinha uma carreira promissora, eu estava com um bom emprego, eu ganhava muito bem, mas aquilo não me preenchia. Não era assim a cereja do bolo da minha vida. E eu comecei a ficar muito doente, a emagrecer muito, eu fui para 35 quilos. E o diagnóstico não foi bom. O diagnóstico era uma depressão psicótica, seguida de esquizofrenia, transtorno bipolar, todas as doenças mentais que você imagina que existe, eu tive naquele momento. Então, eu fui obrigada a parar. E uma vez o psiquiatra falou assim para mim: o que você gosta de fazer? Falei: olha, no momento o que eu gosto de fazer é limpar a casa. E comecei a limpar minha casa compulsivamente, porque eu também estava com transtorno de compulsão também, né? Aí comecei a limpar minha casa compulsivamente. E como meu ex-marido tinha uma imobiliária, ele passava para mim as casas, todo mundo achava uma loucura aquilo, porque eu saí da faculdade de arquitetura, ganhando bem, e fui limpar a casa, doente, com 40 quilos, e comecei a limpar casas das minhas amigas, limpar vidro, limpar chão, tudo que você imagina. Quando eu menos esperei, passaram-se alguns anos, eu me vi, olhei para trás e falei: puxa vida, foi um chamado.
aquilo virou uma profissão, virou uma empresa. Hoje é uma empresa é uma empresa pioneira aqui na cidade, né? E no ramo de limpeza e organização é a empresa pioneira do Mato Grosso. Uau, gente, que superação, hein, Tati? Que Sim. maravilhoso. Eu cheguei a arrepiar aqui, porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas você, assim, encontrou um caminho, né? Eu acho isso muito lindo, dar de exemplo para as pessoas, porque às vezes a gente pensa que o caminho está totalmente escuro e vai ficar escuro para a vida toda, e não foi isso, né, Tati? Você Não. teve um encontro que te fortaleceu. De 17, Maravilhoso. de 17 medicamentos, eu zerei a medicação. E Uau! muitas pessoas acham assim, né? Ah, é faxina, né? Não dá importância. E é um trabalho que dignifica, que limpa, porque quando você limpa uma casa, você não está só limpando uma casa. Você está limpando a sua alma, você está limpando as suas emoções, você está limpando o seu coração, você está abrindo o fluxo, sabe? Você está abrindo o caminho, você está abrindo o campo energético. Então, isso é muito poderoso. E foi para mim, né? Perfeito, muito lindo. E realmente falou tudo, né? Olha a importância quando que a limpeza. A gente pensa que às vezes a sujeira só está ali aonde o olhar está enxergando, onde a gente está enxergando. Mas às vezes uma poeirinha está incomodando, não ali, está dentro da gente, né? Então, parabéns mesmo. E como que foi esse processo dessa faxina emocional você já falou sobre a empresa, né? Que é uma empresa pioneira, né? Essa limpeza nessa organização aí em Mato Grosso do Sul. Aí você já pode contar e aprofundar aí toda essa importância para a gente. E quando eu ia nas casas fazer faxina, imagina, é assim, a gente é de uma classe média alta, né, na época. E de arquiteta bem sucedida, eu virei uma faxineira. E na época, quando eu ia fazer faxina, que eram casas, eu organizava também, sabe? Eu dobrava as roupas, eu arrumava os armários. E nessa época não existia essa profissão aqui no Brasil. Existia sim, tinha acho que uma pessoa ou duas que já tinha feito curso. Aí, na época, isso há 25 anos atrás, eu fiz uma busca no KD e achei em inglês essa profissão nos Estados Unidos, que existia um processo de organização profissional dentro de uma casa, dentro de uma empresa, um ambiente corporativo, enfim, existiam técnicas. O que eu fiz? Corri para lá, fui para os Estados Unidos. Uau! Fui fazer curso, fui aprender, e eu falei assim, olha, a limpeza, a organização me tirou do fundo do curso. Então, eu preciso contar ela para o mundo inteiro. Eu preciso. E eu coloquei na minha cabeça que um dia eu ainda ia dar uma palestra nos Estados Unidos, contando da minha história. E realmente aconteceu. Que Né? bênção. Aquela menina de 30 quilos recuperou o peso, foi curada da doença e ainda estava se ressignificando a vida de outras pessoas. Ai, que lindo. É muito lindo isso. Parabéns, parabéns. A gente está vendo o quanto você está bem, o quanto você fala assim com felicidade, todo esse processo, né? Eu acho que a gente realmente tem que dar valor, né? Aqui você é prova disso, que a gente tem que dar valor em cada detalhe, né? Eu acho que todo emprego, todo cargo, tudo tem a sua importância, né? E às vezes muito a gente acaba menosprezando o que a gente tem
e não aproveitando, né? Então, assim, você está de parabéns, eu amei, gente, mas tem muita coisa ainda. Tem outra perguntinha aqui que eu já fiz aqui, ó, recheei, tá recheado aqui de perguntinha. E o nome facilita tem um significado especial para você, né? Como ele nasceu? Conta pra gente. Nasceu numa madrugada. Eu sonhei com o nome, assim, a gente facilita para você. Eu facilito a vida para as pessoas. Aí eu falei, cara, facilita. Vai ser facilita. Vai ser o método facilita. A empresa vai chamar facilita. E é facilita. Fiz pesquisa em domínios, não existia nada. Na hora registrei. Assim nasceu. Nasceu numa madrugada. Ai, que lindo! Que lindo! Ó, e fica muito marcante. E essa palavra, ela tem vários significados, né? Facilita para tudo. E é de importância, hein? Caiu assim, ó, do céu, né, Tati? Caiu. Olha, gente, tá maravilhoso esse bate-papo. Mas a gente vai dar uma pausa, a gente vai tomar uma água e a gente volta já já. Não saia daí, hein? A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Chegou o programa Acredita do Governo Federal, o maior programa da história para investimentos em MEIs, micro e pequenos empreendedores. O Acredita é impulso para você crescer junto com a economia do país. Crédito fácil e juros baixos. Programa Acredita, para você empreender e crescer com o Brasil. Para saber mais, acesse gov.br/Programa Acredita ou procure um dos bancos participantes. Governo Federal, União e Reconstrução. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. E já
estamos de volta, gente. Vocês viram que foi rapidinho aí? E eu sei que vocês estão totalmente ansiosos aí, mas a gente vai continuar aqui com o bate-papo com a Tati. Agora, nesse segundo bloco, Tati, a gente vai falar do método que reorganiza vidas. A gente vai falar um pouco, apresentar da sua trajetória profissional. A gente vai falar um método das suas conquistas e esse impacto social, hein? São perguntinhas assim que tem tudo a ver com isso e tudo a ver com você também, viu? E a primeira perguntinha que eu vou fazer para você, você foi uma das primeiras personal organizer do Brasil, que eu vi essa potencialidade para você, que orgulho que você foi lá no outro país levar toda essa sementinha aí de esperança e deu muito certo. Então, a gente quer contar, quer que você conta isso, né? E o que te moveu a continuar mesmo quando ninguém falava sobre isso? Conta para nós aqui. Eu não consigo explicar assim em palavras algo que foi tão intenso emocionalmente e espiritualmente. Porque ninguém acreditava nisso. Primeiro que eu estava, eu era taxada como a louca, a doida, que parou a faculdade para ser faxineira. Depois passou a organizar a casa. E isso aqui era uma coisa inédita. Quem que vai organizar uma casa de uma outra pessoa? Mas o que me movia e o que me motivava, o dinheiro nem era tanta consequência, porque a gente sabe que é uma profissão que não é muito rentável. Mas era o uau que as pessoas, era o impacto das pessoas ao verem as coisas limpas e organizadas. Coisas que muitas vezes a gente não consegue pela correria do dia a dia, ou às vezes até por uma disfunção emocional que a pessoa está passando. Porque muito que tem dentro da gente, a bagunça emocional que tem dentro da gente, ela reflete no ambiente, né? Então, muitas vezes, isso ficava muito latente. Então, quando eu via a satisfação das pessoas, quando eu via que as pessoas elas se sentiam em casa, que elas falavam para mim assim, nossa, eu não consegui ficar em casa, agora é um prazer ficar em casa. Minha casa parece que criou vida, que criou cor. Parece que eu vejo tudo diferente, tudo organizado. Então, a gente distrai a vida da pessoa, sabe? A gente abre caminhos e vê essa transformação na pessoa, né? Nem tanto na casa é só um bem material, um objeto, mas ver isso na pessoa, a transformação na pessoa, isso que me movia, que me fazia cada vez acreditar mais, né? Cada vez ter mais esperança que aquele era um caminho bom, né? Olha isso. Nossa, é tudo isso e mais um pouco, gente, olha que impacto. Olha que impacto de esperança, impacto de alegria, nossa, sensacional. Conta pra gente um pouquinho também como nasceu esse método Facilita. O que ele tem de único, né? Que eu já tô amando, viu? Eu vou querer muito conhecer. Conta para todos aqui, os telespectadores, porque com certeza já estão curiosos. Foi assim, eu comecei a dar cursos aqui na cidade para faxineiras, empregadas domésticas, profissionais do lar, enfim, como a gente, não sei como se denomina aí no estado. E aí, eu via que as pessoas elas não vinham só buscar a técnica em si de limpeza, que a gente tem uma técnica diferenciada, ela não vinha só buscar a organização, mas ela vinha buscar uma energia para continuar. Então, o método Facilita, ele não é só um método de organização, de dobras de camiseta. Eu sempre falo assim, dobrar a camiseta é fácil, mas dobrar um mau hábito dentro de casa, isso não é fácil. Então, o método Facilita, ele é uma sintonia entre a casa e o ser humano. É como se fosse um entrelaçamento
é como se a gente fizesse uma amizade entre a casa e o ser que vive lá dentro. Então, o método, ele mistura não só técnicas de organização, que tem os passos do descarte, da dobra, da setorização, enfim, todos aqueles passos que a gente conhece, que muitas pessoas conhecem, mas dentro disso, a nossa transformação interior. Porque é muito fácil a gente organizar um armário. E eu sempre falo assim, meus clientes, nem todos eles são residentes, porque eu deixo um jeito a casa que eu não preciso mais voltar nunca mais. Então, isso é assim, uma faca de dois gumes, né? Porque você vai querer voltar, você vai querer ter um cliente de novo. Mas no meu caso não acontecia. Por quê? Porque eu trabalhava na cabeça dela. Olha, a gente precisa mudar dentro. E isso com uma escuta ativa, com técnicas de programação neurolinguística, né? Muitas vezes usava até técnica de Feng Shui, né? E o comportamento dela diante da casa, a visão dela da casa, do espaço onde ela vivia. Tudo que é o seu espaço, aonde você está, reflete aquilo que você tem dentro. Era isso, praticamente isso. Esse é o método. Nossa, que lindo, gente. Eu acho que é um método de escuta, né? É um método que é uma faxina emocional. E isso a gente precisa muito, né? As pessoas, elas às vezes não precisam tanto de palavras, mas ações, às vezes um abraço, às vezes uma escuta, só de você sentar ao lado. Gente, que gostoso. Então, assim, eu amei, eu tô amando, tô adorando, e eu vou te procurar, viu? Porque eu tô precisando muito, muito. Você falou de organizar armário. Olha, eu vou falar para você, eu nem o armário eu tô sabendo organizar direito. Imagine meu dia a dia. Então, eu preciso muito do Facilita e eu vou te procurar sim. E tem também uma pergunta que a gente vai estar abordando e conversando aqui, Tati, porque eu acho importante também, né? Que a gente tem que falar sobre essa parte agora dessa reconstrução, da resiliência, sobre os livros, que eu acho que também são coisas que faz parte do seu material, do seu caminhar, e que você também está distribuindo aí todos esses saberes que eu sempre coloco, né? Que cada escrita é uma semente compartilhada, e não pode ficar só com você, né? Você tem que distribuir. E dentro dessas dores, né, que você nos contou da sua vida, tem da vida pessoal, né? Você também contou sobre o divórcio, você contou também, eu gostaria que, você não contou um pouco, mas eu gostaria que você aprofundasse, por quê? Porque muitos também se encontram, às vezes, numa situação que pensa que um fim de um relacionamento é um fim de tudo, de uma história, de uma vida, e que não tenha mais como seguir, né? E dentro de 25 anos que você me adiantou no casamento, veio um divórcio. E no meio da pandemia, né? Como foi reinventar nesse cenário tão vulnerável? Porque, gente, a pandemia foi difícil. E, além de tudo, veio toda essa consequência aí. Conta um pouquinho para nós, para deixar exemplo para as pessoas, para que elas também te espelhem, porque foi um fortalecimento, né, Tati? Eu acho que a segunda parte foi bem pior que a primeira. Muito pior. Porque eu era uma esposa troféu, né? E eu era bem posicionada, eu tinha uma empresa que tinha 50 funcionários, eu tinha um casamento muito bem estruturado, eu tinha uma posição dentro da igreja, eu era palestrante, eu dava curso, meu Facebook tinha 100 mil seguidores. Então, eu era uma pessoa, assim, que todo mundo se espelhava, principalmente no nosso casamento. E ele foi por água abaixo da noite para o dia. E quando ele acabou, eu achei que eu também acabei. Eu perdi minha identidade,
eu perdi os meus valores, eu perdi o rumo da minha vida, eu não sabia para onde eu ia mas nesse processo eu já tinha feito a faculdade de psicologia. Por que eu fui fazer psicologia? Porque quando eu ia organizar uma casa, ou eu ia dar um curso, né? Eu já formei 3.500 alunas. Quando eu ia dar um curso, eu percebia que as pessoas, elas não buscavam só ser personal organizer. Elas buscavam autoestima, elas buscavam um ressignificado, elas buscavam resiliência, elas buscavam querer sair do fundo do poço, não conseguia ar. E isso no meu curso, eu entrego isso no meu curso. Bacana. E eu entrego isso na escuta ativa também. Só que era uma coisa que eu nunca tinha passado. Porque eu vejo assim, hoje em dia, e na época também, e é um cenário atual hoje, muita carência, né? Tem muitas mulheres que estão passando por um processo profundo de carência. Até mesmo mulheres casadas. E eu queria ser um apoio para aquilo. Só que eu não tinha experiência para falar, porque eu tinha um casamento, eu era feliz. Mas então, de repente, eu passei a não ter mais. Só que aí eu afundei e eu entrei em depressão de novo, muito pior do que a primeira vez. Deus. Dentro da pandemia. Foi muito pior, foi muito pior. Eu fui em coma 2 vezes para o hospital, né? Nossa. Então, assim, me desestruturou inteira. Aquela pessoa que era referência, que já tinha escrito um livro, estava escrevendo outro, aquela pessoa que era referência, para mim, eu tinha perdido todo o meu valor. Nossa. Então, com a psicologia, eu entendia que eu estava num processo de luto. Porque uma separação, ela é um luto. E esse luto meu, ele durou muitos anos. Já tem 8 anos que eu estou separada. E não faz muito tempo que eu voltei revigorada e forte, né? Porque ainda tive alguns tropeços. E eu percebi, assim, que quando as pessoas saíam do meu curso, ou clientes, né? Elas saíam com esperança, né? E eu falava assim, esse dom não é meu. Eu preciso continuar passando ele para frente. Eu preciso continuar dando esperança para as pessoas. Eu não posso ficar doente, eu não posso morrer, eu ainda tenho uma missão aqui. E assim, eu recebo tantas mensagens assim. Eu preciso me organizar. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem de uma menina lá de Fortaleza. Eu quero fazer um curso, eu quero me organizar, eu tô no fundo do poço, meu relacionamento tá horrível. Então, no fundo, quem tá sofrendo é a própria mulher. Ela está sofrendo. Então, o ambiente dela também sofre. O relacionamento dela tá terrível. E ela sofre, o ambiente sofre, a casa sofre, e aquilo tudo vira um caos e acaba em doença, em ansiedade, em tantas, burnout, em tantas diagnósticos que tem por aí hoje. Perfeito colocação. Realmente, quando a gente fala em organização, a gente só pensa em materiais, né? A gente esquece do emocional, do sentimental, e você fez um pacote. Na verdade, o seu curso tem um pacote, gente, que além da gente aprender mesmo, né, que vamos por aí o básico, você ensina mais também internamente. E realmente, né, a gente está gritando, muitas mulheres estão gritando e falta mais escuta, né? E às vezes até bate um pouco da vergonha, né, Tati, de procurar ajuda, né?
E eu quero que você deixe aqui, que você sempre está disponível, até mesmo, né, inbox, online, né, para procurar, porque eu acho que realmente o seu coração está cheio de semente para distribuir e para poder compartilhar e ajudar. Então, mulheres, né, saibam que não estão sozinhas, né? E também não é só as mulheres não, né, Tati? Os homens também precisam de apoio, de ajuda, né? Eu acho que é como um todo, é todo mundo, né? O emocional está em todo mundo, né? Então não é só uma pessoa, né? Não é só ali focar um lado, o feminino, não, gente, é tudo, engloba tudo. Então eu acho que é importante. Eu acho que foi muito importante sua presença aqui e as suas sementinhas. Eu tô, como eu disse, né? Eu tô amando, já tô virando sua fã e me aguente nas redes sociais aí. E agora eu queria te perguntar, e agora não, que a gente vai entrar então no buscar mais um intervalinho aí, um break. E a gente volta já já, porque tem muitas perguntinhas. Eu vou continuar aqui, mas eu vou entrar para falar sobre os livros dela, gente. Não saia daí que a gente volta já já. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. Procurando um lugar onde a imaginação do seu filho possa voar alto? Conheça a Toca do Coelho. Aqui na Toca do Coelho, cada dia é uma aventura de aprendizado e descoberta. Nosso ambiente acolhedor é como uma aconchegante toca de coelho, onde seu filho se sente seguro, amado e inspirado a explorar. Com uma equipe dedicada que se importa com cada detalhe, garantimos que seu pequeno se sinta em casa. De atividades lúdicas e educativas à atenção individualizada, criamos um mundo mágico onde os sonhos de infância ganham vida. Matricule-se agora e venha nos visitar para descobrir um mundo encantador para o seu filho. Toca do Coelho. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Oi, eu sou a Berna, música e agora apresentadora aqui da TVI. Apertem o cinto, venham comigo e deixem-se levar pelo som, pelas emoções e pela energia vibrante que só a música pode proporcionar. Temos um encontro marcado todo sábado às 17 horas, com reprise no domingo no mesmo horário. Espero você aqui na TVI. Este é o seu espaço, o seu palco, é o seu cenário musical. E já estamos de volta, gente. Tudo aqui é rapidinho, porque a gente tem muitas perguntas e quer conhecer a Tati a fundo, né? E não economiza aí letras, palavras, nada, hein, Tati? A gente quer saber tudo. E eu vou falar sobre os livros, gente. Eu queria saber, Tati, o que representou para você escrever os livros?
Diário de uma Organizadora Compulsiva, né? E não mais compulsiva. O que esses livros, né? Se realmente conta tudo sobre os livros, mas eu quero saber se esses livros também foi uma cura para você. Conta pra gente. Na verdade, esse livro, Diário de uma Organizadora Compulsiva, eu comecei a escrever desde que eu tinha 15 anos. Então, eu escrevia muito, né? Tinha computador, escrevia em caderno, em folhas, caderno, ia acumulando histórias. Só que eu não sabia como formatar ele, não sabia como fazer um livro. Então, tudo aquilo que era meu sentimento, tudo aquilo que estava dentro de mim, eu escrevia. E quando a gente transforma a dor em arte, em escrita, em pintura, em limpeza, em organização, é como se a gente estivesse curando, como se a gente estivesse colando cacos, né? Então, eu escrevi o primeiro livro, né, que é o Diário de uma Organizadora Compulsiva, que foi meu primeiro livro, que até quem me ajudou foi o Danilo, que foi quando eu conheci ele, né, ele que formatou o livro todo para mim, e é onde eu conto a minha história, toda a minha história de depressão, de fundo do poço, como que eu comecei. E esse livro é o que é onde eu conto e resumo um pouco da minha história. E algumas histórias de algumas mulheres que passaram por mim e que deixaram marcas também, sabe? Que se reinventaram, que renasceram, que floresceram por conta da organização, né? E na pandemia, depois do meu divórcio, eu comecei a escrever outro livro, que é o Diário de uma Organizadora Não Mais Compulsiva. Porque quando eu comecei com o trabalho de organização, eu comecei com uma compulsão. Era uma doença, era uma patologia, que se transformou em profissão e que se transformou em um meio de vida, de uma filosofia de vida. E aí, quando eu comecei a escrever esse outro livro, eu já conto mais as técnicas, eu já conto mais o lado florido da história, eu já conto mais os resultados que a organização pode trazer na vida de uma pessoa. Olha, a organização, eu posso falar para você, ela cura, porque ela me curou. E eu já vi centenas de mulheres, homens também, que já passaram pelo meu curso, homens passaram também, mas meu público maior é feminino, mas de pessoas que acordaram, que floresceram, sabe? Então, eu conto nesses dois livros um pouquinho só do que aconteceu, né? Não foi fácil colocar dentro de um livro, e assim, eu sou muito limitada para formatar, até no mesmo, pelo o português mesmo, você escrever um livro não é fácil. Mas era um desafio que eu precisava, era uma pedra no caminho que eu precisava. Então, quando a gente tem um chamado para fazer alguma coisa, mas a gente não vai por alguma dificuldade ou uma subida íngreme, a gente precisa ir. A gente precisa fazer. Sabe por quê? Porque tem muita gente esperando. Há muitas vezes a dor que eu tenho, a limitação que eu tenho, é a limitação de outra pessoa também. E como eu consegui superar isso? Então, eu falo assim, hoje eu tenho legalidade para falar com você que está passando por uma depressão, que está passando por uma manipulação emocional dentro de um relacionamento, para você que está com uma tristeza sem sentido na vida, para você que passou por um processo de divórcio que não vê saída, para você que está com a sua casa um caos e não sabe por onde começar. Então, hoje eu posso falar para você, tem uma saída. Tem uma saída. E se você quiser saber os caminhos, cola em mim que tu brilha. Ah, sensacional, gente! Olha que lindo! Ó, o final, amei, hein? Amei aí. Como que a gente, Tati, consegue ter acesso aos seus livros?
se a gente consegue, se tem também em PDF, às vezes muitas pessoas elas gostam também em PDF. A gente consegue ter acesso, chegar até os livros também? Tem, até esses dias eu estava procurando, ele está na Amazon, na Americanas, Casas Bahia, na Saraiva, eu acho que ele só tem um PDF na Saraiva. Então dá para achar Tá. os livros da Tati Godoy. Gente, então, né, vocês anotaram aí, né? E depois também não deixam de seguir, que ela vai falar das mídias, das redes sociais dela. Não deixa de seguir. Se quiserem os livros, eu vou querer. Chama ela em box, deixa mensagem para ela que ela vai responder com todo carinho, viu? E dando continuidade aí, hoje, quando você olha para trás, né, dentro de todo esse caminhar, dentro de todas essas aprendizados, né, conhecimentos, né, trajetórias e vitórias, né? Quando você olha para trás, Tati, o que mais te emociona, né, nessa trajetória sua? Emociona mesmo. E é gostoso falar, viu, Tati? Não deixa de falar, porque eu acho que essa emoção a gente já tá sentindo aqui, ó. Eu tô realmente arrepiada, porque cada palavra sua vai entrando aqui no coração da gente, que vai vindo um sentimental. Então, essa emoção eu queria que, além da gente já estar sentindo, mas em palavras, eu gostaria muito que você falasse. Eu lembro de como eu me sentia sozinha, querendo fazer uma coisa inédita que ninguém fazia, que para todo mundo era uma loucura, mas para mim era uma cura. Às vezes eu precisava tomar remédios fortes e os efeitos colaterais. As noites em claro que eu passei, principalmente depois do divórcio, a família que eu tinha, a casa que eu morava, que eu precisei deixar, as coisas que eu tinha, que eu precisei deixar, os descartes que eu precisei fazer. Isso, olhando para trás, não tem como me emocionar, porque toda vez que eu falo disso, eu me emociono, porque ninguém imagina, só quem já passou por uma depressão, por um processo psíquico, quem já passou por uma separação e por um luto de perder, ou às vezes perder uma pessoa que ama, quem já passou por lutos, né? Quem passou por isso vai me entender. É uma dor, assim, é uma dor que explode do peito, sabe? Porque foram muitas noites sozinha, chorando, sem sentido para a vida, desde a época quando eu comecei a Facilita, até depois, 20 anos, 15, 18 anos depois, que isso voltou de uma maneira muito pior, sabe? Então, olhar para trás, assim, e ver aquela pessoa que estava caída, sem sentido na vida, que estava sem ver, só via cor cinza, que não tinha mais esperança para nada. Muitas vezes, assim, eu lembro quando eu fui, as 2 vezes que eu fui em coma, né, fiquei em coma, eu lembro que eu acordei, que eu estava toda entubada, eu falei, dessa eu não passo. Mas uma vozinha vinha minha na cabeça, assim, sabe, sua missão não acabou? Tem muita gente ainda precisa escutar aquilo que você tem para falar. Sim, isso mesmo. Lindas palavras, realmente a gente emociona. Eu mesmo me emocionei, porque eu também tenho, quando eu olho, penso para trás, Tati, eu também passei por momentos muito difíceis na minha vida, né? Não faz muito tempo, né, que eu perdi meus bebês, né, e eram gêmeos, e eu ainda estava pequenininho aqui, né, mas mesmo pequenininho a gente já tem sentimentos, né? E eu tive essa notícia, né, que os coraçãozinhos
pararam de bater. Então, assim, você viu que no caminho todos têm uma história a contar, e isso é lindo você deixar registrado, porque nos fortalece, né? Porque eu também tive que pegar esses caquinhos, que ainda eu tô no meu luto, mas eu tive que pegar esses caquinhos e fui, né, construindo, né? E eu falo que os caquinhos estão virando um castelo, né? E hoje, conversando com você, eu vejo que realmente vale a pena seguir. Vale a pena se erguer, se reconstruir, se permitir, né? Então, assim, eu me emociono junto com você, né? Você falou do Danilo, que deu todo o apoio aí no seu livro. O Danilo também foi um anjo, que ele nem sabe disso. Nos piores momentos, né? O Danilo é o produtor aqui, o diretor, viu, gente? Ele também foi um anjo, porque do nada ele também me achou, né? E foi no pior momento da minha vida, que eu estava reerguendo. Então, Tati, desculpa te deixar essa emoção, né, sair aí novamente para você, mas foi muito válido, viu? E a gente deixa aqui registrado, porque a emoção, ela tem palavras e nos fortalece. Eu já agradeço você. Mas antes da gente continuar, vamos limpar aqui as nossas lágrimas, beber água. A gente vai chamar aí um intervalo, mas não saia daí, gente. A gente vai fechar o último bloco, com chave de ouro, tá bom? A gente volta já já, não saia daí. A internet que conecta você com o que importa, com velocidade e estabilidade para todas as suas necessidades. Streaming sem interrupções, jogos sem lags, chamadas claras e sem demora. Seja em casa, no trabalho ou no celular, você está sempre conectado. Transforme sua experiência digital com uma conexão de confiança. Navegue Internet. Olá, você ligado na TV Interior. Eu sou o apresentador e jornalista George Roberts, radicado em Nova York, nos Estados Unidos. E agora, em parceria com a TV Interior, trazendo o programa George Roberts Talks, entrevistando personalidades de sucesso e que possuem uma trajetória belíssima e são fontes de inspiração. Estarei com você toda sexta-feira às 20 horas. Não perca, a gente se vê. Tenha mais economia em sua conta d'água. Receba mais segurança contra a falta d'água com a Veneza Poços Artesianos. Invista em um poço artesiano para a sua propriedade e tenha melhor qualidade de vida. Veneza Poços Artesianos. Em um mundo onde a informação não para, você precisa de um portal que te mantenha atualizado em tempo real. Conheça o portal Em Notícia, sua melhor fonte de informação. Tudo o que você precisa saber com a credibilidade que você confia. Acesse agora e fique por dentro dos acontecimentos em noticia.com.br. Portal Em Notícia. Atrás da notícia, ao lado da verdade. E já estamos de volta, a gente foi rapidinho e a gente está aqui com o último bloco para conversar com a Tati Godoy. Tati, eu já queria que você agora já falasse nas suas redes sociais, deixasse aqui para todo mundo te seguir, né, e conhecer mais a Tati. A gente já conheceu bastante, mas a gente quer ter muito mais perguntas aí para você responder aí em off, inbox, tá bom? Deixa suas mídias para gente aqui. Eu tenho o meu site, na verdade um blog, é tatigodoy.com.br, meu Facebook pessoal, Tati Godoy, tem a minha fanpage, Tati Godoy Facilita Organização, e o meu Instagram, Tati Godoy Psicóloga. E é onde eu compartilho um pouco, bem pouco, porque eu sou bem acanhada, assim, tímida, sabe, para fazer vídeo, essas coisas, eu sou bem acanhada, mas eu escrevo bastante. Então, lá eu conto um pouco de algumas histórias que eu passei, que eu estou passando, como eu floresci de novo. Eu conto os processos que eu passei, principalmente os últimos, né,
que foi muito pior, porque eu fiquei dependente de remédio, eu fiquei internada, eu tomava um remédio, o nome dele é Zolpidem, a gente pode tomar um comprimido por dia. Para anestesiar a dor que eu tinha muita dor, sabe? Eu tomava 10. E assim, eu fiquei completamente dependente, porque eu queria anestesiar a dor, e em uma fase de deserto que eu passei, sabe? Mas o deserto, eu descobri nisso tudo. No deserto, ele flori. As flores mais bonitas que existem no deserto. Eu já vi, né, no deserto. Eu fui para Israel, eu conheci Israel e eu vi as rosas mais lindas que existem. Foi lá no meio na seca, na escassez. Então, se você hoje passa por um momento de deserto, se você hoje passa por um momento difícil, se você hoje passa por um momento de escassez, se você hoje passa um momento que você vê que não tem saída, de sombra, existe luz, e existe esperança, e existe perfume, existe o perfume da vida. E a gente, o mundo pede contenção pra gente, tem como a gente transbordar. Tem como. Ai, que lindo, gente. Gente, ela arrasa. Além dela ser linda, né? O óculos, olha o design dela ali, ó. Maravilhosa, lindas palavras. Eu já vou entrar aqui no seu ping-pong. A gente vai fazer um ping-pong aqui com ela, gente. Organiza aí, coração. A gente vai jogar algumas perguntas em uma palavra. Tenta descrever você aí dentro dessas perguntas que eu vou te falar, tá bom? Mas pode responder com o coração e sem pensar muito, viu? Não pensa muito não, aquilo lá que você já pensou, você já solta, tá bom? Um objeto que te representa. Uma caixa. Um lugar que te cura, Tati. O sacrário. E uma música que te leva, te eleva. I can buy some flowers. Chama Flowers. Ah, amo também, viu? E um hábito que você nunca vai abrir mão. Sorrir. E uma mania de organizadora? Conta pra nós. Tudo que eu tiro do lugar, eu coloco de volta. Uau! Eu tenho que aprender isso com você, viu? E um livro na sua cabeceira, aquele livro que fica assim, do seu ladinho lá da cama. O Pequeno Príncipe. Ai, eu amo também. E uma frase que você ama sempre falar, repetir. As pessoas vão esquecer o que você disse. As pessoas vão esquecer o que você fez. As pessoas vão esquecer o que você construiu. Mas as pessoas nunca vão esquecer aquilo que você fez elas sentirem. Nossa, uau, gente, que maravilhoso escutar isso. E o maior caos que você já organizou? O maior. Uma mudança de uma cliente que saiu de 3 casas grandes para um apartamento de 2 quartos. Uau! E o que significa sucesso hoje para você, para Tati Godoy? Felicidade. E se sua história, Tati, fosse uma frase, a sua história, qual seria? Uma flor. Ai, que lindo, gente. Esse ping-pong aqui marcou, hein? Joia, joia. Tati, foi uma honra. A gente está encerrando esse bloco. Foi uma honra te receber. Mas, assim, eu quero também que você fala, né? Pode falar, emocionalmente mesmo.
como psicóloga também, deixa uma mensagem para nós aqui, porque é muito acolhedora. Você é maravilhosa. Você é uma sementinha e aqui, gente, ela tá lá longe, hein, Mato Grosso do Sul, mas ela não mandou uma sementinha aqui para nós. Ela mandou um monte de sementinha que a gente vai cultivar e regar e vai sair aquela flor que você falou, daquele deserto, que eu fiquei maravilhada de escutar, e que vai ser toda colorida. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem como profissional, psicóloga, para que a gente também refletisse sempre. A gente não nasceu à toa. Nós estamos aqui por algum propósito. Nós temos aqui alguma missão. Eu falo isso, assim, com muita certeza, né? Porque eu estive entre a vida e a morte várias vezes. Então, hoje, se você está passando por um processo de incerteza, saiba que você está aqui por alguma missão. Alguém precisa de você. Alguém precisa escutar aquilo que você fala. E nós estamos aqui hoje como agricultores, semeando sementes, deixando legado. A gente vai ser julgado? Sim. A gente vai ser condenado? Sim. A gente vai ser interrogado? Sim. Mas vai chegar uma hora que nós vamos ser admirados. E isso eu falo com toda certeza. E por mais difícil que seja uma borboleta sair do casulo, que é uma transformação, uma metamorfose. É muito difícil quebrar um casulo. É muito difícil uma flor nascer. Por mais espinhos que tenha sua rosa, por mais difícil que seja a casca do seu casulo, o que vale é a essência. O que vale é o perfume. Então, nós estamos aqui e precisamos continuar seguindo, de cabeça erguida, com os pés no chão, com a alma renovada, com o espírito alegre e com um sorriso no rosto, sempre, porque a gente está aqui para fazer o bem. E ele volta para a gente. Nem precisa esperar, mas a gente está aqui para soltar o que é bom. Que maravilhoso, gente. Que conexão, hein? Que conexão, Tati. Tati, eu repito, foi uma honra te receber, né? A sua história inspirou e vai continuar inspirando, não só pela sua superação, viu? Mas pela forma como você semeou, como você semeia sempre. A ordem é assim, mais ou menos assim. Onde havia dor, veio a transformação. Foi isso que você passou pra gente. Porque o caos, né? Você disse aí sempre, existe sempre. A vida da gente, às vezes, está desorganizada, tá um caos, mas o caminho sempre tá para frente, né? Então, eu aprendi isso contigo também. Muito obrigado por essa troca tão potente, porque foi de uma potencialidade. Porque ali, eu olhando aqui para você, você mostra, você passa essa potência, viu? E é linda, maravilhosa, continua assim, viu? E para você, aí, telespectadores, você aí que tá vendo a gente, que tá assistindo, lembre-se sempre de uma coisa, além de que a gente colheu toda essa semente aí da Tati, viu? Vou colocar mais uma, porque ela já jogou muitas, mas só uma pequenininha. Às vezes, para você reorganizar, porque foi isso que a gente aprendeu aqui com a Tati Godoy, a vida para fora, a gente precisa começar a se organizar por dentro, né, Tati? A se organizar por dentro, gente. Eu vou levar isso para minha vida. E, Tati, muito obrigada. Até a próxima. E eu acho que a gente vai ainda continuar ainda, viu? Eu vou te chamar mais vezes, porque eu quero que você fale um pouco mais sobre a psicologia, tá bom? E a gente vai conversar, eu vou colar em você, tá bom? Um enorme beijo para você, viu?
Continua assim semeando, porque você aqui brilhou. Além de encantar, você brilhou. E para vocês aí, gente, vamos brilhar junto com a Tati. Segue ela aí, viu? E continua sempre aqui na TV Interior e no Semeando Conexões. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Tati. Um beijão.